Deixa eu falar pra você, é fato que uma hora o Cabeção virou um personagem nível nacional reconhecido. Você com certeza era reconhecido para todo lugar que você ia, né? Dificilmente você não era reconhecido e você era um cara novo. Em algum momento isso daí deu uma subidinha na cabeça e falou assim: caramba, meu, eu sou o Cabeção da Malhação, cara. Ou tipo assim, de dar uma carteirada, de chegar num lugar e falar assim: ah, não dá. Não, eu sou o Cabeção da Malhação, como não vou entrar? Chegou a acontecer ou não? É normal do ser humano, aconteceu ou não? Eu acho que teve um momento assim que eu fiquei um pouco sem paciência, né? Até porque a minha saúde mental começou a deixar um pouco a desejar. Eu tava trabalhando demais, não tinha tempo pra minha vida pessoal. Trabalhava quantas horas por dia gravando? Eu fiquei quase 6 anos direto na Malhação. E aí tive 2 férias só em 6 anos. E nos 2 últimos anos eu viajava muito pra trabalhar, pra fazer extras, né? Participação em eventos, pra fazer publicidade. E logo quando eu saí da Malhação, eu entrei numa peça de teatro que eu viajava muito pelo interior de São Paulo, interior do Paraná. E a gente ficava... Era um ritmo alucinante. A gente cada dia estava numa cidade, tinha que fazer divulgação cedo nas escolas, e de tarde fazer rádio, de noite fazer a peça. E a gente ficava 3 horas depois do espetáculo para dar atenção, de dar autógrafo, tirar foto com todo mundo. Gente. Então era um trabalho árduo. E eu acabei que, às vezes, na hora do almoço, às vezes as pessoas vinham tirar foto comigo, e às vezes eu tratava... Às vezes eu me arrependo muito disso, sabe? De eu ser um pouco rude com a galera que vinha tirar foto comigo na hora que eu tava almoçando. Às vezes eu tava meio impaciente. Eu já passei por isso, sabia? Eu não vou citar, mas tipo, encontrei uma personalidade e tal, e a hora que você vai falar, posso tirar uma foto? E a pessoa só fala pro segurança. E o segurança vinha assim, pô, é chato, né, cara? Ele pode falar, não quero depois tal, mas já vem o segurança e fala, nossa, você tem uma visão da pessoa, e a hora que você chega no ao vivo ali e acontece outra, é muito frustrante, cara. Você chegou a fazer coisa desse tipo ou não? Então, eu acho que teve um momento que eu comecei a ficar um pouco marrento, assim, meio impaciente, cara. E eu me arrependo muito disso, porque depois de um tempo de, vamos dizer assim, de ostracismo, de eu ficar tendo que lidar com o meu tédio, só com a minha vida, assim, sozinho, dentro de casa, eu senti falta desse assédio do público, desse reconhecimento do carinho, galera, né? Da galera. Então, assim, hoje em dia, quando eu lembro, assim, eu tenho uns lapsos de memória de lembrar de ter sido um pouco rude com pessoas que vinham falar comigo, que me admiravam, e eu lamento muito por em algum momento eu ter sido, assim, ríspido, né? Não ter dado valor, assim, porque nessas horas eu era muito novo, né? Às vezes eu não tinha tempo... Imaturidade, não tinha tempo pra minha vida pessoal, e aí minhas insatisfações pessoais com a minha vida pessoal, com o lance de relacionamentos afetivos e vida social mesmo, às vezes com a minha inabilidade de administrar minha própria vida, né? A minha insatisfação de ter que estar sempre deixando tudo na mão da minha mãe, eu mesmo com 21 anos, eu me sentia muito infantilizado, né? Eu não conseguia tomar as rédeas da minha vida, não podia tomar as decisões Você chegou a ser renda principal da tua casa? Não, eu ajudei, assim, a minha família, que eles me ajudaram na minha infância, né, o investimento que eles fizeram, tanto na minha carreira. Mas ninguém parou a vida pra, não, o Cabeção, ele tá ganhando dinheiro e vai ser a renda, não. Não. Meu pai sempre foi autônomo. Trabalhou? Minha mãe trabalhou junto comigo, ela foi minha empresária, ela me ajudou muito, assim... onde eu cheguei, assim, para começar a fazer a Malhação, foi graças a ela, porque ela sempre articulou muito bem com o pessoal do meio artístico, né? Sempre fez amizade, sempre foi muito comunicativa. Durante os 6 anos de Malhação, ela me ajudou muito a... Você ganhou bastante dinheiro nesse tempo? Você pode falar? O salário da Globo não era, assim, astronômico, não, sabe? Cada ano que passava, eu ia tendo um aumento, assim, de 10%, 15% do salário, mas eu comecei a ter que viajar muito nos finais de semana para participar de eventos, publicidade, que é aí que eu conseguia ir juntando um pouquinho mais, fazer um extra, né? Uhum. Mas eu também gastava muito, assim, às vezes com condução, porque na época não tinha Uber, né? Então tinha que ir de táxi pra algum evento, pra algum lugar que eu era convidado, assim, até pra fazer uma matéria de revista, de uma imprensa, né? Uma mídia. Eu tinha que investir, né, em roupa, né? Nem todas as marcas me davam roupa. Às vezes eu tinha que ter gasto, tinha que andar na beca, né? Tinha que estar bem vestido, com figurino bacana. Naquela época, se houvesse esse boom de publicidade, de mídias sociais, acho que você tinha se dado bem, né, cara? Que você foi muito hypado numa época, né, cara? Tinha uma época que você tava muito no auge. Se tivesse que nem Instagram nessa época, que todo mundo manda presente e tal, acho que você teria naquela época tinha o Orkut, né? Eu lembro que o Orkut... Aí tinha as comunidades, mas não era nada oficial, né? Não tinha nada com selinho de verificação, né? Era tudo meio que pirata, assim, né? Você acredita que a gente falou de Orkut hoje num outro programa que eu gravei?
E a gente não tem noção que a gente já tá ali com 40, né? Mas faz 40 esse mês que vem, né? E tem uma galera de 20, 22 anos, 25 anos que nem sabe o que é Orkut. E eles falam, que Orkut? Daí você fala, eu sou velho, acho, hein? Acho que tá batendo a idade, cara. Tem uma galera que não sabe o que é Orkut, que é MSN. Tem uma galera que não sabe quem é Cabeção. Minha filha agora é tua fã. Foi buscar vídeo e tal. Mas ela não sabe, tem 16 anos. E a gente, por ter sido uma coisa muito marcante, a gente parece que todo mundo sabe. Né? Parece que todo mundo tem que ter a obrigação de conhecer o Cabeção da Malhação. Quando você encontra alguém que fala que não sabe o que é Orkut, que é MSN, que não sabe o que é o Cabeção da Malhação, você fala, sério? Por causa que a gente passa o tempo, né, cara? Pô, isso me motiva demais, cara. Saber que, pô, a galera de 20 anos agora tá pesquisando, tá buscando no passado entender, pô, que o Serginho Rodjakov fez aquele papel que era uma referência dos adolescentes minha ali, filha né? ficou Retratava... 24 horas vendo episódios na internet pra saber quem era você. Aquele que você tirou foto agora há pouco. Mas passou um Cabeção. Assim. Foram 6 anos áureos, maravilhosos, tal. Quando saiu o Cabeção, você teve que, né? Sabia que era um tempo, que era uma coisa que nada é finito na vida, né? Nada é infinito, é finito na vida. Passou o Cabeção e você esperava o quê? Foi gradual, como posso falar assim, de você sair de um cara muito conhecido para depois, o tempo vai passando e você acaba tendo menos fama, menos procura de trabalho, né? Você não conseguiu sustentar na primeira fileira ali, para estar toda hora entrando em uma novela, que tem atores que acabam ficando lá, não tenho nem deméritos para falar se é só por talento, se não é, não conhece mundo mesmo, né? Mas assim, o Cabeção, uma hora saiu, daí veio o Sérgio. Depois da Malhação, o Sérgio fez quantos trabalhos, até falou assim, não tá difícil arrumar trampo, cara. Quanto tempo demorou? Então, o Cabeção, eu devo muito do sucesso dele ao Edson Spinello, que é o diretor do filme do Mamonas. Sim, sim. Ele gostava muito do Cabeção e ele sempre estava criando umas gags, uns cacos. Ele dava muita atenção, até rolava um ciúminho do elenco masculino, assim, com relação, porque os galãs, principalmente, ele dava muita atenção pro meu personagem, ele sempre dava um valor para minhas cenas, voltava até ficar redondinho, ficar engraçado. Ele gostava muito de ver as minhas cenas ficarem bem redondas. Bem perfeitas. Isso. E aí, eu devo muito a ele, assim, aquela tremidinha que o Cabeção dava, com a sonorização, foi tudo coisa que ele criou, ele adorava o personagem, né? Ele falava que era caricato, que era inspirador e tal, cômico. Ele sempre me falava assim, Serginho, agora o seu personagem vai ficar mais engraçado, você tem que perder a vergonha de fazer caras e bocas, você vai ser tipo o Jerry Lewis, você tem que assistir o Friends, porque você vai ser o personagem cômico aqui da Malhação e tal. Então isso foi me motivou, né, cara, a fazer a perder a vergonha de ser um cara assim, o clown mesmo, né? O cara que faz caras e bocas, que é o comédia ali. E aí, beleza, aí teve esse boom aí, né, cara? Aí o Edson Spinello saiu da Malhação, ele acabou saindo da Globo, foi pra Record. Eu ainda fiquei na Malhação um tempo ali com o Robertinho Vaz, com outros diretores que me auxiliavam. Só que aí, quando eu decidi sair da Malhação, é porque a Globo tinha me contratado pra ficar... Você que quis sair, então? Foi, porque eles me contrataram por 3 anos direto. E todo mundo... O Ricardo Ottton já tinha falado comigo assim, Serginho, quando eu tava 3 anos na Malhação, na época do Cauã, ele falou, Serginho, se você quiser ter uma carreira longa na Globo, fazer vários personagens diferentes, seria interessante você sair da Malhação esse ano, cara, porque você já vai pro 3º ano, vai ficar complicado, depois você vai poder ser apresentador. Pra você fazer personagem em novela vai ficar difícil. E aí eu ainda fiquei quase 3 anos depois que ele me falou isso. Então, quando a Globo me contratou pra ficar 3 anos contratado direto como funcionário, a Record tava pegando muitos atores da Globo pra fazer novelas lá. E eles decidiram me contratar, e aí eu tive essa opção de sair da Malhação, e o Ricardo Ottton tinha me prometido fazer uma novela das 7, que ele ia dirigir, do Lombardi. Aí eu não pensei duas vezes. Também era da Globo, né? Aí eu fui fazer essa novela, saí da Malhação, meio que troquei o certo pelo incerto, né? Também porque... Porque também uma hora enjoa, Não, né, e também eu com 21 anos, cara, eu tava pensando muito... na época eu não dava valor de ser um personagem que comunicava, que tinha aquela linguagem infantil. Eu não dava muito valor. Eu sempre fui um cara meio infantil, meio imaturo, né? E eu não tinha muito tempo pra minha vida pessoal, e eu gostava muito de ver filmes assim sérios, de ação, filmes de arma, de narcotráfico, não sei o quê, de policial, filme de terror. Eu acabava que eu com 21 anos, eu não dava valor a ser um ator que comunicava com as crianças. Às vezes, quando eu tinha 21 anos, as crianças me viam, ficavam assim, felizes de me ver, sabe? Caramba, eu gosto muito do personagem dele na Malhação. As criancinhas de 6, 7 anos, 8. Mas eu tava numa fase que eu queria
fazer personagens sérios, conflituosos, dramáticos, ou com filmes de ação, coisas mais sérias, sabe? Tem uma hora que ele tem necessidade de mudar um pouco. Eu tava nessa vibe, sabe? Eu não queria mais me ver como uma criança. Eu já tinha esse lado infantil, porque a minha mãe me protegia demais, né? Minha mãe tinha muito medo que alguma coisa de ruim acontecesse comigo, né? Então minha mãe me preparou desde criança pra eu estar vivendo aquele sucesso ali, aquela trajetória artística. Então ela me protegia muito, me assessorava, me dava uma assistência. E eu tava querendo minha liberdade, tava querendo criar asas, tava querendo viver a minha autonomia, minha subjetividade adulta. E quando eu via que eu tava sendo eu tava virando tipo um Xuxo, um artista, Ótima referência. um artista para as crianças. Eu não me via assim, eu não tinha esse encanto de trabalhar com criança, eu não tinha esse encanto, sabe? Sim. Eu queria me desvencilhar disso. Teve um momento que eu fiquei assim, eu até vejo isso, eu posso ter sido ingrato nessa época com essa realidade, mas na época foi o que eu pensei, que eu queria ser um ator normal, eu queria fazer papéis diferentes, fazer filmes mais para o público mais velho que eu. Eu não estava querendo trabalhar só com criança, essa coisa lúdica, infantil, teatral. E até me arrependo um pouco disso, porque tem coisa. Decisão, né? Trabalhar com criança é muito bom, é muito Sim. legal trabalhar com criança, né, cara? E o encanto das crianças. Eu demorei muito pra ser pai, né? Agora eu sou pai do Benjamin, que tem 4 anos. 4 anos. Eu só fui pai agora com 36 anos. Naquela época, quando eu tinha 20 e poucos, alguns amigos meus já eram pais, mas eu não tinha nem tido minha primeira namorada ainda de verdade, sabe? Eu tava vivendo a vida assim muito. Minha vida era só dar atenção pros muito fãs. Intensa, né? Era trabalhar, viajar e dar autógrafo, dar atenção. Eu não. Acabava que às vezes eu não sentia que eu era o Sérgio de verdade. Quem é o Sérgio? Eu não tinha tempo para me descobrir, para ter minha vida social, para ter os meus amigos de verdade. Minha vida era só trabalho, reconhecimento, tá aqui, tá ali.